Normalmente, quando nós falamos em ofício na Igreja de Cristo, talvez o primeiro texto que vem em nossa mente é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Ali aparece a relação, né, dos presbíteros e diáconos e também os requisitos bíblicos para que um homem de Deus possa servir no ofício na igreja cristã. Então, e de fato não poderíamos deixar de mencionar esse texto, 1 Timóteo capítulo 3, que você deve realmente tê-lo em mente enquanto nós estamos tratando desse assunto. Porém, eu quero mencionar um outro texto que está em conexão com o ofício específico do diaconato, que é Romanos capítulo 12. Não sei se você já pensou nesse texto quando está lidando com ofícios, particularmente com o ofício de diácono, mas é um texto bem interessante, particularmente porque Calvino usou esse versículo para apoiar a sua posição acerca do diaconato. Então eu convido você para ler nesse momento junto comigo aqui, em Romanos capítulo 12. Vamos começar a ler a partir do versículo 3, tá bom? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. E particularmente o versículo 8 foi mencionado por Calvino, e você pode descobrir mais a opinião de Calvino acerca do ofício diaconal no comentário bíblico dessa passagem de Romanos, como também nas Institutas da Religião Cristã, no livro 4, o terceiro capítulo, e lá no subponto acho que 9, é isso mesmo. Então, livro 4 das Institutas, o capítulo 3, e lá no 9º ponto ele vai tratar do diaconato. Então, quero já agradecer aqueles que estão acompanhando conosco aqui a nossa transmissão. Lembrando que esse programa tem o apoio da Livraria Reformada 5 Pontos, a sua livraria na internet. Você pode acessar o site www.livrariareformada.com ou pelo WhatsApp da livraria. O DDD, o código é 82, o WhatsApp é 99094476, 99094476. E também o Instituto João Calvino, que é o Seminário das Igrejas Reformadas do Brasil. Se você ainda não conhece o Instituto João Calvino, acesse. Você pode pesquisar, escrever Instituto João Calvino na internet, vai aparecer. Inclusive, queremos recomendar para você que conheça o canal do Instituto João Calvino no YouTube. Vários cursos estão sendo colocados disponíveis gratuitamente. Um programa inteiro, cursos inteiros colocados à disposição de vocês. Inclusive, quero recomendar aqui o curso que tem lá sobre o regimento das igrejas reformadas do Brasil, porque particularmente no vídeo que ele vai tratar o artigo 16 do regimento, que fala sobre o dever dos diáconos. Eu vou daqui a pouquinho também ler este artigo aqui, tá certo? Em conexão com a versão de Dort.
Para aqueles que querem ter acesso ao regimento das igrejas reformadas do Brasil, você pode baixar para o seu smartphone o app IRB Docs, DOCS, IRB Docs, e nesse aplicativo você tem os documentos oficiais das igrejas reformadas do Brasil e você tem também o regimento das igrejas reformadas do Brasil. Deixa eu separar aqui. Então, vamos lá. Falando sobre os textos, nós já lemos aqui Romanos capítulo 12, dos versículos 3 a 8, e particularmente o versículo 8. Na igreja antiga, então, o ofício de diácono começou bem cedo na igreja cristã, bem cedo mesmo, né? Nós começamos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, e nesse capítulo nós então percebemos que o diaconato surge como uma necessidade de que esse trabalho fosse realizado mais especificamente por homens chamados para exercerem de maneira mais direta esse trabalho que até então estava na mão dos apóstolos. Os apóstolos, eles acumulavam sobre si os múltiplos ofícios como enviados de Cristo, que deveriam estabelecer a igreja, edificar a igreja com a palavra de Deus. Mas naquele momento os próprios apóstolos reconhecem que o trabalho estava pesado para eles e, do outro lado, para que o trabalho fosse melhor realizado, era necessário então que homens fossem chamados para exercer esse trabalho. Então nós temos ali o relato em Atos capítulo 6 desse ofício, né, desse trabalho sendo realizado. Então, mais adiante, quando a igreja já está sendo melhor organizada, o próprio apóstolo Paulo, depois de ter iniciado trabalhos evangelísticos em vários lugares, em várias regiões, na região alta da Galácia, na Ásia Menor, na Cilícia, em Antioquia. Então, o apóstolo Paulo, depois, no capítulo 14 de Atos, ele retorna a essas cidades para promover a eleição de presbíteros e de novos oficiais, a fim de que cada igreja pudesse ter o seu próprio corpo governante. E naquele momento, então, os diáconos também estão sendo separados. Nós podemos ler, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, por exemplo, que ele já se dirige à igreja de Filipos, fazendo menção, então, dos diáconos. Já no primeiro versículo da carta aos Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, a gente pode ver nesse progresso da igreja a necessidade de que na organização dela também homens estejam sendo separados para esse ofício. Então, já mencionei também no princípio, nós geralmente usamos o texto de 1 Timóteo 3 para a seleção, para a escolha de homens para o ofício diaconal no meio da congregação. Mas eu vou voltar então para esse texto de Romanos, e queria que você ficasse comigo nele, Romanos capítulo 12, pela razão de que posteriormente Calvino vai fazer uso desse texto bíblico. Esse ofício diaconal, depois do período apostólico e depois dos primeiros séculos da igreja cristã, já bem cedinho ainda na igreja cristã, o ofício diaconal ele perde aquele status de um ofício onde homens estão sendo chamados diretamente por Deus para exercer esse santo ministério. E com o passar do tempo, há uma tendência dentro da igreja de Roma de hierarquia por causa da reivindicação dos bispos, particularmente do bispo de Roma, para ter a primazia sobre outros bispos, e a tendência de uma igreja ser reduzida ao governo de um único bispo. Isso, inclusive, é contrário aos princípios
que nós lemos em passagens bíblicas como 14 e 23 de Atos, que Paulo promove a eleição de presbíteros em cada igreja. Então, essa pluralidade de presbíteros, aqui também em Filipenses 1, nós lemos sobre, inclusive, bispos e presbíteros em Filipos. Então, essa pluralidade de homens no governo da igreja, nos ofícios, foi sendo reduzido para um bispo na igreja, por exemplo. Então, naquele momento, o diácono ele deixa de ter aquele ofício diretamente de Cristo para exercer o seu trabalho no meio da congregação e aos poucos vai sendo reduzido como um servo do bispo, um auxiliar do bispo, alguém que está ali para auxiliar o trabalho dos bispos. Então, a atividade diaconal é também uma atividade cumulativa dos bispos, que para a execução precisa de auxiliares, que então nomeiam diáconos para isso. Então perceba que o que há de corrupção é que enquanto que o trabalho e o ofício diaconal eram diretamente de Deus, então os apóstolos nomearam homens que receberam de Deus a autoridade para realizar o trabalho, com o passar do tempo, aquela tendência de depender do bispo. Então, o bispo nomeava esses homens para que auxiliasse a eles na realização dessa tarefa. E assim, o ofício diaconal ficou muito comprometido ao longo dos séculos seguintes, até o período da Reforma. Então, o trabalho realmente diaconal era pouco realizado na igreja e eram realizados como trabalhos subordinados ao bispo daquela igreja. Então, quando chega na época da Reforma, Calvino realmente é o primeiro que começa a esboçar uma mudança na estrutura atual da igreja para resgatar o trabalho diaconal. Então, Calvino, existe alguma discussão sobre quais são as influências que Calvino está recebendo para direcionar agora o trabalho diaconal. Obviamente que Calvino está indo às Escrituras, para tanto os textos que falam sobre a nomeação dos diáconos, como outras passagens bíblicas que falam sobre a necessidade da atividade social, de cooperação no meio do povo de Deus, com uma marca realmente muito forte de solidariedade e generosidade. São duas marcas do ofício diaconal. Então, só que interessante porque Calvino, quando vai falar do ofício diaconal, ele recorre de maneira muito especial a esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 11, versículo 8, para distinguir entre dois tipos de diáconos. Ele então, mencionando o versículo 8, lendo mais uma vez para você, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, ele distinguiu entre aqueles que fazem a distribuição dos bens e daquele que exerce misericórdia. Então, assim, Calvino tendeu a dividir o ofício diaconal entre aqueles que lidam diretamente com o dinheiro na assistência aos pobres e aqueles que vão, então, ser direcionados, por exemplo, para os hospitais, para os asilos, para cuidar dos doentes, para cuidar dos idosos. Então, algumas pessoas estão mencionando que o fato de que Genebra, naquele momento, estava desenvolvendo essas atividades, por exemplo, hospital, asilo, como escolas também. Então, Calvino está olhando para essas atividades, olhando para o campo de atuação dos diáconos, então dirigindo diáconos para lá, mas distinguindo esses daqueles que lidavam diretamente com os pobres, distribuindo os dons de Cristo por meio da igreja a esses necessitados. Uma coisa interessante que eu estava lendo, porque
Genebra, os recursos para o trabalho diaconal vinham de diversas fontes, não apenas do governo e da igreja, mas até de doações, porque havia uma demanda grande para manter o trabalho, o funcionamento de hospitais, por exemplo. Mas ainda assim os recursos não eram suficientes para manter um hospital numa Genebra que na época de Calvino estava praticamente dobrando o número de habitantes por causa dos refugiados cristãos que vinham de outras terras para se abrigar em Genebra, haja vista que Genebra realmente estava se tornando o lugar de refúgio realmente para os crentes perseguidos de outras bandas. Um outro local era a Holanda. Muita gente fugia para a Holanda, de França, por exemplo. Você tem naqueles livrinhos, hein? A Fuga, publicado pela Cultura Cristã, que você pode também comprar na Livraria Reformada, 5 pontos. E aquele conjunto de 2 livros, também para uma leitura dinâmica para adolescente, que conta sobre a fuga, o período da guerra dentro de Holanda. Então, os 2 livros falam sobre o período anterior à guerra e o período durante a guerra. Então, esses livros mostram realmente o pano de fundo de perseguição, como a Holanda estava servindo de abrigo para os refugiados. Do outro lado, Genebra também, né? Genebra, por exemplo, a família de François Turretin, talvez você conhece na obra lançada recentemente, de apologética. Então, Turretin, com sua família, se abriga em Genebra. Inclusive, no prefácio da obra dele, ele faz uma dedicatória belíssima à cidade de Genebra. Eu gravei o áudio, eu achei tão bonito esse prefácio que eu gravei um áudio dele. Se você pesquisar aí o prefácio de François Turretin, talvez você vai achar, ou depois eu posso compartilhar para você o link desse áudio, para quem quer ouvir. Realmente coisa bela. Então, alguns mencionam que esse contexto social de Genebra está influenciando Calvino na sua visão de duplo trabalho dentro do ofício diaconal, 2 tipos de diáconos. Mas outros mencionam também o fato de que, antes de chegar a Genebra, ele, especialmente no segundo período de Genebra, quando ele vai de fato, por meio das ordenanças eclesiásticas de 1541, então isso já é no segundo período de Calvino em Genebra, ele havia passado 2 anos em Estrasburgo com Martin Bucer, e essa influência do duplo trabalho diaconal pode ter vindo também de Martin Bucer. De qualquer forma, Calvino está realmente resgatando o trabalho diaconal, colocando sobre a mão dos homens de Deus, que são chamados por Deus para cuidarem dos necessitados no meio da congregação. E então Calvino está chamando a atenção para esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 8, e encontrando nessas referências a distinção entre esses 2 ofícios. O curioso, então, é que no regimento de Dort, você sabe, o grande sínodo de Dort acontece algumas décadas depois, em 1618 e 1619, lá na Holanda. A influência calvinista sobre as igrejas holandesas era muito forte, não apenas na Holanda, mas em toda a Europa continental. Hein? A confissão belga, por exemplo, foi bastante influenciada pela confissão francesa, que foi escrita por Calvino, e outras confissões também. Os próprios autores do Catecismo de Heidelberg, Zacarias Ossino, Gaspar Olevianos, bastante influenciados por Calvino. John Knox, que mais adiante vai realmente levar a reforma calvinista para a Escócia, com a sua estrutura de governo também, embora no contexto das Ilhas Britânicas o desenvolvimento vai ter suas próprias particularidades. Hein? Mas a influência, então, sobre o Sínodo de Dort é verificado no regimento de Dort. Se você quer ter uma tradução em português do regimento de Dort de 1618, o projeto Dort Brasil solicitou ao pastor Everton Tokachique e ele providenciou uma tradução, está disponível em canonesdedort.com. Você pode acessar o site Cânones de Dort e procurar lá a Ordem da Igreja de Dort. Era
Hoje a gente costuma falar sobre regimento, mas o termo adotado então era a Ordem da Igreja de Dort, elaborada em Dort. Então, assim como o regimento das Igrejas Reformadas do Brasil hoje, que eu vou chegar lá, estava dividido em partes. A primeira parte tratando dos ofícios, o artigo 25 do regimento de Dort, eu vou ler para você. Você pode ver a influência de Calvino no regimento. Hein? O ofício específico dos diáconos é diligentemente coletar e ofertar coletar as ofertas e outros benefícios para os pobres e distribuí-los fielmente e diligentemente de acordo com exigências dos necessitados, tanto residentes como estrangeiros, de comum acordo, visitar e consolar o povo angustiado e fazer com que a oferta não seja mal usada, da qual eles devem prestar contas ao consistório, e também, se alguém quiser estar presente em uma reunião congregacional, numa data que o consistório julgar conveniente. O artigo 26. Em lugar onde haja obreiros de caridade ou outros distribuidores de oferta, os diáconos procurarão manter-se em estreita correspondência com eles até o fim, para que as ofertas sejam melhor distribuídas entre eles, entre aqueles que têm maior necessidade. Então, o regimento de Dort já começa a trazer funções específicas para o trabalho diaconal, aquilo que havia sido bastante comprometido durante a Idade Média, e a gente pode ver aqui o reflexo da reforma calvinista em Genebra. E então, seguindo um pouco mais adiante, o regimento das igrejas reformadas do Brasil, eu já mencionei para você, você pode baixar o aplicativo IRB Docs e você pode acessar lá o regimento das igrejas reformadas do Brasil. Então, a semelhança do regimento de Dort e o regimento das igrejas reformadas do Brasil, bem como o regimento das igrejas reformadas espalhadas pelo mundo, elas derivam desse regimento de Dort. Então, Dort tratou mais detalhadamente do problema dos remonstrantes e nos legou um documento conhecido como Cânones de Dort, e o projeto Dort Brasil, inclusive, lançou uma edição especial dos Cânones de Dort. Você pode pesquisar por ele também. Isso foi na edição comemorativa de 2018, agora, né? 2018 e 2019 foram os 2 anos de comemoração aos 400 anos do Sínodo de Dort. Então, seguindo a prática das igrejas reformadas espalhadas pelo mundo afora, as igrejas reformadas do Brasil, a Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil, também adotam um regimento que é baseado na ordem da Igreja de Dort. E também a divisão do regimento das igrejas reformadas do Brasil segue basicamente aquela estrutura do regimento de Dort. A primeira parte, por exemplo, está tratando sobre os ofícios eclesiásticos. E então, quando nós chegamos no artigo 16 do regimento das igrejas reformadas do Brasil, 17, melhor dizendo, desculpa, 16 é dos presbíteros. O artigo 17 diz o seguinte: os deveres dos diáconos. Os deveres dos diáconos são cuidar para que haja bom progresso no serviço de caridade na congregação, conhecer pessoalmente através de visitas as necessidades e dificuldades que existem na congregação e exortar os membros do corpo de Cristo a demonstrarem misericórdia, a juntar e administrar ofertas e distribuí-las em nome de Cristo, em consulta com outro oficial, avaliando as necessidades, encorajar e consolar com a palavra de Deus aqueles que receberam as doações do amor de Cristo e promover com palavras e atos a união do Espírito Santo que a congregação goza na mesa do Senhor. Então, eu vou continuar falando a partir de agora um pouco mais sobre o artigo 17 do nosso regimento, que está mais no contexto Brasil e no contexto das igrejas reformadas. Então, eu já mencionei aqui
o Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil. Então você pode observar, assim como acontece com os outros ofícios. Então nós, no Regimento das IRBs, no artigo 3, nós falamos sobre 3 ofícios, hein? No artigo 2, então é ofício de diácono, ofício de pastor e ofício de presbítero. E observamos que esses 3 ofícios começam sua atividade no culto, na igreja cristã. O pastor com a proclamação do evangelho, os presbíteros com a supervisão da pregação e do rebanho, e os diáconos com o trabalho de coleta. Você pode observar aqui, os deveres dos diáconos são, eu estou lendo o artigo 17 do Regimento das IRBs, então os deveres dos diáconos são cuidar para que haja bom progresso no serviço de caridade na congregação, conhecer pessoalmente, através de visitas, as necessidades e dificuldades que existem na congregação e exortar os membros do corpo de Cristo a demonstrarem misericórdia. Juntar e administrar ofertas e distribuí-las em nome de Cristo em consulta com outro oficial, avaliando as necessidades. Encorajar e consolar com a palavra de Deus aqueles que receberam as doações do amor de Cristo e promover por palavras e atos a comunhão, a união no Espírito Santo que a congregação goza na mesa do Senhor. Então, no culto dominical, os diáconos, eles estão recebendo a palavra que eles vão levar à casa dos membros e também recebendo as ofertas que eles vão também levar para a casa dos membros, conforme as necessidades. Então, independentemente das ofertas e da necessidade de cada um, os diáconos, eles conhecem a congregação por meio dos contatos que têm com os membros. Esses contatos acontecem no próprio domingo, durante o culto, quando eu digo antes e depois, durante aquele momento de culto, hein? Antes do culto começar, depois que o culto termina, tem conversas com membros da congregação. Então, esses contatos são muito importantes nos domingos. E, mais uma vez, uma razão para estarmos congregados, né? E não acompanhando dispersos. E também nas visitas regulares que eles fazem. Na prática reformada, os diáconos têm de fazer visitas regulares às casas dos membros para conhecer as necessidades. Então, aqueles que precisam da ajuda dos diáconos, eles recebem essa ajuda a partir das ofertas que os diáconos estão coletando na congregação, mas também recebem dos diáconos a palavra que os diáconos também estão recebendo no culto dominical. E por isso mesmo aqueles que porventura não tenham necessidade naquele momento de qualquer assistência dos diáconos, seja por meio de ofertas ou consolo a doentes, a pessoas que estão tristes por causa de solidão e outros motivos mais, então essas pessoas serão encorajadas a usarem os seus dons para que os diáconos possam cumprir a sua tarefa no meio do rebanho, cuidando das necessidades do rebanho. Então, se alguém nesse momento não está triste por causa de solidão, não está doente, não está tendo necessidade de ajuda financeira, então eles serão encorajados a lembrar dos seus outros irmãos que precisam e manter fielmente as suas ofertas para que não falte no tesouro da casa do Senhor e na mão dos diáconos os recursos necessários para eles realizarem esse trabalho. Então, geralmente, os diáconos têm uma agenda já anual de visitas. Eles vão fazer pelo menos uma visita anual, pelo menos, sendo possível até 2 visitas, sem contar que visitas emergenciais, por causa de qualquer contingência, devem ser acrescentadas às agendas dos diáconos. Isso é bem regular, bem normal. E também os diáconos, nas visitas e nas conversas, nos contatos com os membros da congregação, eles vão conhecendo a congregação e os dons também dos membros, para que os diáconos possam ativar os dons desses membros em certas situações. De vez em quando, preciso de pessoas que acompanhem irmãos ou irmãs que estão indo para o médico e não podem ir só.
Então, às vezes acolhendo em casa famílias, visitando mais algumas famílias que às vezes se sentem um pouco tristes porque são viúvas ou pessoas que vivem só. Então, realmente é nesses contatos que os diáconos vão conhecer bem a congregação, tanto as necessidades que os membros têm, como a conhecer os dons que os membros da congregação estão recebendo do Senhor e que podem ser ativados para que a congregação seja bem assistida. Quando a congregação é bem assistida, isso realmente redunda em muito louvor a Deus e fortalecimento da congregação, fortalecimento da comunhão. O regimento acaba concluindo justamente com isso. Aquela comunhão que nós provamos na mesa do Senhor, quando estamos na mesa do Senhor, somos todos iguais, somos vários membros, mas um só corpo, nós estamos juntos, em comunhão, como uma família ali. Então, isso deve ser provado também no restante da semana. Então, se no domingo nós provamos dessa comunhão mais intensamente na mesa do Senhor, mas também no culto a Deus, nós não devemos, durante a semana, estarmos desligados um dos outros. Nós devemos manter essa união por meio do trabalho dos servos de Deus, que estão especialmente promovendo esse vínculo, esse contato. Então, o trabalho dos diáconos realmente é um trabalho belíssimo. É lamentável que na igreja antiga esse trabalho foi reduzido a assistente do bispo, como também é lamentável que nos dias de hoje, infelizmente, muitas igrejas estão reduzindo demais o trabalho dos diáconos, mas mais uma vez é assistente do bispo. Em muitos lugares, o diácono não é um ofício que ele recebeu diretamente de Cristo, como nós vemos em Atos 6, e como diáconos são mencionados ao lado dos presbíteros em Timóteo 3 e Filipenses 1, mas são servos de outras autoridades eclesiásticas. Isso reduz em muito a honra, a dignidade do ofício e o trabalho que eles realizam, enquanto os diáconos realmente têm uma tarefa belíssima a realizar no meio do povo de Deus. Não é menos importante. Cada ofício na igreja tem sua própria honra em decorrência do trabalho que realizam. O ministro, por exemplo, existe uma expressão em latim chamada primus inter pares, para dizer que os ministros são os primeiros entre iguais. Ele é o primeiro porque o trabalho começa com o ministro da palavra. O missionário, ele é um ministro da palavra porque, sendo enviado a um lugar, tudo começa com a proclamação do Evangelho. E à medida que pessoas estão ouvindo a proclamação e se juntando, há a necessidade de presbíteros para pastorear esse rebanho e a necessidade de diáconos para cuidar das necessidades do rebanho. Então, ele é primeiro, mas ele não é superior a presbíteros e diáconos. Ele é primeiro entre seus pares, seus iguais, são presbíteros e diáconos. Então, é muito triste realmente o que está acontecendo com o ofício de diácono sendo reduzido e, de vez em quando, pessoas sentem o desejo de servirem no ofício de presbítero e talvez até a igreja está vendo dons para essa pessoa servir como presbítero na igreja, mas não, ele não pode, ele tem que ser diácono e então depois ele tem que alcançar o presbiterado como se fosse um degrau acima, hein? A própria estrutura já está ensinando erradamente o povo a olhar para presbíteros como sendo superior e está estimulando para que pessoas na igreja também acabem cobiçando o cargo de presbíteros como sendo superior e também de ministro da palavra. Então não é assim. Então os diáconos realmente têm uma função belíssima de fazer com que a congregação possa ter qualquer necessidade temporal que dificulte o seu progresso na caminhada espiritual. Então, às vezes, para entendermos uma distinção entre o trabalho do presbítero e do diácono, a gente pode pensar, nós estamos em uma caminhada para o céu, hein? Estamos caminhando. Pense literalmente nisso, estamos numa jornada caminhando para o céu. E todos nós que fomos chamados por Cristo, atendemos o chamado por Cristo e estamos espiritualmente desejosos de chegar lá.
quando esse desejo esse atendimento ao chamado de Cristo para se manter na caminhada falha por causa de problemas no coração, de fraqueza, de pecado, os presbíteros, então, vão chegar perto desse membro para exortá-lo, admoestá-lo, para corrigi-los até com as ameaças das Sagradas Escrituras, para que esse membro seja novamente reanimado para continuar servindo o Senhor. E aqueles que se mostrarem incorrigíveis, para o bem do progresso dos demais, ele precisa ser excluído dessa congregação que caminha para a Canaã celestial. Agora, pense também que, no meio dessa caravana abençoada, tem aquelas pessoas que, no coração, desejam ardentemente continuar nessa caminhada, porém, ela tem certas fraquezas temporais que estão dificultando o seu progresso nessa caminhada e estão ficando para trás. Então, de vez em quando, problema de saúde, de vez em quando fraqueza por causa do alimento, de vez em quando é tristeza porque está caminhando sozinha ali na multidão e precisa ser animado com uma companhia. Então, percebe a distinção? Os presbíteros estão tratando das coisas do coração, que estão atrapalhando o progresso nessa caminhada. Os diáconos estão trabalhando as questões temporais que estão igualmente dificultando a caminhada desse servo de Deus. Então, não é correto dizer que o trabalho dos presbíteros é espiritual e dos diáconos não. Ambos trabalhos são espirituais, apenas eles estão tratando de áreas diferentes. Enquanto que os presbíteros estão tratando do coração, as questões de doutrina, os diáconos estão tratando das questões de necessidades. E de vez em quando, presbíteros identificam certas necessidades que fazem parte do trabalho diácono e recomendam aos diáconos, esses irmãos. E os diáconos, por sua vez, também, quando percebem que não é somente uma questão de necessidade, de vez em quando é questão de pecado mesmo, de vez em quando são membros que estão sendo negligentes quanto ao bom uso dos recursos, não estão sendo bons mordomos, os diáconos vão fazer o seu trabalho, vão instruir esses irmãos, mas percebendo que esses irmãos realmente estão com problemas no coração, de endurecimento do coração, por isso estão cometendo esses erros persistentemente, então eles serão recomendados aos presbíteros para que os presbíteros realizem o seu trabalho. Então, dá para perceber realmente essa distinção. O trabalho dos diáconos realmente é um trabalho belíssimo, é um trabalho extraordinário, um trabalho maravilhoso, um trabalho que homens na congregação devem desejar executá-lo para o bem da congregação, por amor à congregação, pela necessidade da congregação. A congregação precisa desse trabalho. A congregação precisa realmente provar da misericórdia de Deus por meio das mãos desses homens que foram chamados para realizar esse trabalho. Então, o tempo já se foi aqui, mas a gente poderia realmente falar mais sobre isso, mas eu quero deixar também para que você possa interagir conosco, compartilhando as suas próprias experiências em sua congregação, como está funcionando em sua congregação, como os diáconos estão atuando, está funcionando, será que você pôde perceber? Eu quero concluir então rapidamente aqui com o texto de 2 Timóteo 3, porque você realmente pode olhar para esse texto e observar se você está notando que isso é exatamente o que está acontecendo em sua congregação. E dar graças a Deus, louvar a Deus, incentivar os diáconos e até colocar-se à disposição dos diáconos, caso eles precisem de qualquer recurso, não apenas financeiro, mas de tempo, de dedicação, de trabalho, de companhia e certas atividades que você pode realizar. Então, o capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo começa falando sobre os presbíteros. Depois, no versículo 8, então, ele inclui os diáconos. Semelhantemente, quanto a diáconos,
É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Esse texto é importante também para mostrar que as mulheres não exercem o ofício diaconal, porque o melhor lugar para o apóstolo Paulo realmente mostrar que as mulheres deveriam ser diaconisas é esse aqui, hein? Nomeando-as no ofício. Ele não faz isso, ele está falando dos diáconos e depois ele então fala de mulheres e depois volta a falar de diácono no versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, é muito provável que essas mulheres fossem as mulheres dos próprios diáconos, embora o texto não diz categoricamente, podem ser outras mulheres também que estavam assistindo o trabalho dos diáconos na congregação. Isso sempre aconteceu com o Senhor Jesus. Jesus sempre contou com o auxílio das mulheres no tocante às necessidades temporais para a realização do seu ministério, lugar para ficar, alimentação, casa. Os apóstolos, a mesma coisa. Então, Lídia hospedou servos de Deus em sua casa. Depois, Febe é mencionada lá como sendo uma cooperadora. A palavra associada diaconon, para se referir não ao ofício que Febe estava imbuído, porque isso de fato, categoricamente, está limitado aos homens, mas isso não significa que as mulheres não tenham um papel importante no desenvolvimento desse ofício e possam servir realmente os servos de Deus com seus dons e capacidades, com seus tempos.